Dá até os parabéns aí ao departamento jurídico do Flamengo, capitaneado ali pelo Rodrigo Duns, né? Vice-jurídico geral. O Rodrigo, que é candidato aí à eleição, é o candidato Landim, mas que hoje ele é o vice-jurídico do Flamengo. E o Flamengo sustentou bem, né? O Flamengo consegue, então, vencer essa primeira queda de braços antes do segundo jogo da semifinal. O segundo jogo acontece, então, mesmo no domingo, tá? Dia 20, não teve alteração. O Vasco foi abraçar o Corinthians na imoralidade de querer jogar com o time completo contra time desfalcado, e o Vasco perdeu, foi vice junto. O Vasco caiu junto, tá? Então o STJD acabou de julgar improcedente, tá, o pedido de retornarem a data dos jogos, para o meio de semana, dos jogos da Copa do Brasil. Então o STJD não acatou o pedido, não deu provimento ao pedido de Vasco e Corinthians. Com isso, né, o Pedrinho chorou mais uma vez, vem chorando muito, né? Tem que lutar pela agremiação dele, mas o Pedrinho só chora recentemente, né? Queria ficar do lado da imoralidade, né? Pode ir para a Justiça Comum, e agora, se for para a Justiça Comum, tem que descer Vasco e Corinthians para a quarta divisão, o excluído das competições. A FIFA não permite Justiça Comum. Deixar claro, vai para a Justiça Comum, Pedrinho, vai lá chorar, vai lá, o Augusto Melo, mas depois atura. O Flamengo tem que entrar na FIFA para jogar eles para a quarta divisão, né? Agora, eu de verdade fico feliz que o STJD tenha julgado improcedente os pedidos de Vasco e Corinthians. Era o pedido que estava do lado da imoralidade, querendo forçar outras equipes a jogarem desfalcadas a semifinal da Copa do Brasil. Com isso, os jogos seguem na data que o STJD marcou, né? O Flamengo segue jogando no domingo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Os caras já decidem em casa. O Flamengo tem a vantagem do empate, ganhou o primeiro jogo por 1-0. E aí, né? O William Paneto permite sim, o Sport foi na Justiça Comum e não aconteceu nada, porque o Flamengo comeu mosca, porque não teve ninguém para denunciar. Se denunciar na FIFA, pega aí a exclusão, quarta divisão, se não me engano. Não pode ir para a Justiça Comum, tá? Olha, a Isabel Oliveira, entra, vai ser assim mesmo. Tiver lesão, CBF vai mudar. Cara, agora não, CBF pelo menos e a FIFA vão pagar aí a questão da lesão do Pedro, né? De La Cruz tá voltando ao River, notícia... Não, tá não, nada disso, tá? Eu vou falar sobre isso aqui agora, mas eu precisava trazer essa notícia aqui em cima do lance para vocês, que a data do jogo do Flamengo tá mantida. Corinthians e Vasco perderam no STJD, tem que aturar, né? Tem que aturar. Tentaram mudar, fizeram o choro deles lá, fazendo o showzinho deles lá, ó. Vida que segue, né? E o jogo tá marcado. Pode... Cara, aí, na moral, para com essa parada aí de falar do Cebolinha, cara. Vou te ocultar aqui. Deixa o Cebolinha em paz, pô. Deixa o nosso atacante em paz. Estava, inclusive, numa grande fase no Flamengo quando se machucou. Deixa o cara em paz, pô. Deixa o Cebolinha em paz. Pô, gente chata também, vou te falar. Olha só, passar pra vocês aqui. Então, confirmado o jogo. Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians domingo. Chora mais mesmo. Chora mesmo. Vocês são antes. Chora. Chora que vocês são antes. Chora. Pode chorar. Tudo antes. Não ganha nada. Tudo Série B. Passar aqui falando. Eu falo mesmo. E se reclamar, eu levanto, hein? E levanta a voz. Mengão, porra. Nunca caiu nessa bagaça. Aí é o seguinte, olha só. Jogador não pode lesionar. Cara, olha só, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Jogador tá lá se recuperando. Não quero entrar nesse assunto. Acabou. Falar do De La Cruz aqui agora. Pessoal falando que De La Cruz tá voltando pro River. Não tem nada disso, De La Cruz voltando pro River. Aqui na América do Sul, o De La Cruz continua no Flamengo.
na América do Sul continua no Flamengo. A notícia saiu no Futebol Fichagens, tá? Futebol Fichagens trouxe, né, um site que fala de transferência de jogadores e tal, perfil que fala de transferência, que tem clubes da Europa que estão avaliando, inclusive, hoje tem jogo do Uruguai, o De La Cruz deve estar em campo, tem clubes da Europa, assim como o Qatar está interessado no Luiz Araújo, e ele falou que quer ficar e não aceitou a primeira proposta de mais de 2 milhões de salário, tem equipes da Europa querendo a contratação do De La Cruz, tá? Tem equipes da Europa querendo a contratação do De La Cruz. E aí, o Flamengo não aceita vender, o De La Cruz está feliz aqui, mas as propostas vão chegar. Pô, obrigado aí quem está elogiando, perdendo peso, daqui a pouco eu vou malhar, comendo só proteína, evitando comer carboidrato, pão, essas coisas. Mas só para passar a notícia certinha para vocês, porque não notificou, mas é importante a gente sempre trazer aqui. O Flamengo ainda não recebeu nada, eu procurei saber aqui, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta pelo De La Cruz. Se chegou alguma coisa, chegou para o staff do jogador, para o Flamengo não chegou nada. Então o Flamengo tem um posicionamento, inclusive, né, dessa diretoria. Óbvio que vai ter a eleição, ainda vai ter eleição, ainda vai ter no final do ano a eleição. Então a gente tem o mês de dezembro inteiro ainda já com o novo... não vai, na verdade só entra pro início do ano, mas a gente já vai saber quem é o novo presidente, se continua essa galera do Landinho ou se sai, se vai pra galera do BAP, do Maurício. A gente não sabe quem vai ganhar a eleição. O que a gente sabe é o seguinte, tá? É que essas situações próximas agora de mercado da bola serão decididas pelo próximo gestor. Mas essa galera que tá aí, que apoia com o Landim, que apoia o Dunche e tudo mais, eles não aceitam vender o Luiz Araújo e nem o De La Cruz. O próprio De La Cruz, a decisão dele, né? Ele pretende ficar no Brasil. O Arrascaeta também está muito feliz aqui, tá? E aí a gente tem Luiz Araújo só volta ano que vem, o Vinha só ano que vem. Na verdade, o Luiz Araújo já começa a treinar esse ano, poderia ser utilizado, mas o Flamengo só deve utilizar ano que vem, tá? Então, os jogadores todos. O Vinha depois até do Pedro, tá? É lá pro meio do ano. Vinha e Pedro pro meio do ano. Luiz Araújo, Cebolinha, começo do ano. O Flamengo vai recuperando aos poucos os jogadores. Contratou, o que é mais importante agora. Clubes da Europa interessados segundo fichagens, mas a informação é que não chegou nada para o Flamengo. E se chegar, o Flamengo não quer vender e o próprio De La Cruz quer ficar, tá? Então, não tem isso dele saindo do Flamengo nesse momento. Pode chegar a proposta, só se for uma proposta gigantesca. O Flamengo pagou caro no De La Cruz e o próprio jogador quer ficar, tá? Já estão falando isso. Você lembra que você foi eliminado pro Flamengo 2 vezes na Libertadores e ainda perdeu uma final? Corinthians. 2 Libertadores e uma final. 2 Libertadores e uma final. E o Vasco eu nem falo que é só vice. É vice desde a década de 80. A última vez que ganharam da gente foi com quem? Foi com Cocada. Vai chorar! Rebaixado! Aqui é assim, meu parceiro. Aqui é assim. Tô gravando na rua. Vascaíno passa e saiu voado. Foi embora, meteu o pé. Foi embora. Ele falou e não quis aguentar ouvir não, irmão. Vascaíno fala e não aguenta ouvir não. Vai embora. Quando eu ia chamar de rebaixado, ele meteu o pé. Chupa, rebaixado. Aí, ó. Tem outro aqui, ó. Outro aí, ó. Ó o rebaixadinho ali, ó. Ó o rebaixadinho ali, ó. Tá lá, ó. O rebaixadinho ali, ó. Cheio de rebaixado aqui hoje, hein. Sabe, o que mais tem é rebaixado aqui hoje. É brincadeira. Agora eu vou comer minha carninha aqui, que eu tô só finalizando aqui a proteína, sem carboidrato, mas tá cheio de rebaixado aqui hoje, impressionante. O que mais tem é rebaixado aqui hoje. Tudo rebaixadinho. Chupa que Vasco e Corinthians, os rebaixados, os maiores rebaixados do Brasil, perderam no STJD. Fica puto mesmo. Perderam no STJD. Chupa que é de uva.